campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Hoje é dia 15, hein? Dia de estreia do Paulistão 2025. Tomara as duas equipes de Campinas que entram em campo hoje vençam as suas partidas. Não vai ser fácil, com toda certeza. A partir de agora, o Nossa Área está no ar com todo o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani joga bem e vence o Atlético Mineiro por 3-1 e se classifica para as oitavas da Copinha. Gols do Bugre foram marcados por Nogueira, Cauê e Lucas Martins. Equipe profissional estreia hoje às 19h30 contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista. Maurício Souza não poderá contar com o Alan Santos, vetado pelo DM, e vai mandar a campo uma zaga composta por Rafael Rodrigues e Márcio Silva. Com falha do goleiro Ângelo, Ponte sofre gol no final e está eliminada da Copinha. Macaca foi derrotada pelo Botafogo e dá adeus à competição. Pelo Paulistão, time de Alberto Valentim estreia fora de casa, diante do Novo Horizontino, 18h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Cruzeiro pode ter estreia de Gabigol e Dudu em amistoso nos Estados Unidos contra o São Paulo. Cabuloso chega com o time repaginado e na expectativa de ver em campo a nova dupla de ataque. Cotas da Copa do Nordeste de 2025 terão um reajuste de 5%, garantido em relação aos valores da edição passada. Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport recebem maior cota na fase de grupos, quando cada clube recebe 3,5 milhões de reais. Cristiano Ronaldo ganhará 5% do clube em contrato do século com o Al Nassr, segundo o jornal Marca. 5% a mais do que ele ganha, né? A oferta do time saudita propõe porcentagem do clube a CR7 e maior salário do mundo chega a 183 milhões de euros por ano. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem, jogando na cidade de Franca, o Guarani venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1 e garantiu vaga entre os melhores nas oitavas de final da competição. Terá como adversário o Bugre e agora a Ferroviária, que nos pênaltis ontem eliminou o time do Flamengo. Já a Ponte Preta perdeu para o Botafogo pelo placar de 1-0 e está eliminado o time Ponte Pretano na competição. Hoje, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo mais às 15h tem Grêmio e Goiás, Ituano e Fortaleza, Flamengo de Guarulhos e Ibrachina, 18h30 Palmeiras e Sport, 7h15 Vila Nova e Corinthians, 9h30 tem Zumbi e Red Bull. Já os jogos das oitavas de final, atenção, quinta-feira, 16 horas em São Carlos,
tem Cruzeiro e Bahia. Em Jaú, às 17 horas, Fluminense e São Paulo. Às 18h30, em Araraquara, a transmissão pela Rádio Bandeirantes, tem Guarani e Ferroviária. E às 19 horas, em Bálsamo, tem Botafogo e Criciúma. São os jogos já desta fase oitavas de final. Hoje começa o Campeonato Paulista, Série A1 Paulistão Sicredi, 18h30. Tem Novo Horizontino e Ponte Preta. No mesmo horário, Velo Clube e Noroeste. 19h30, Guarani e Botafogo. 9h35, Palmeiras e Portuguesa. Amanhã, 18h30, Água Santa e São Bernardo. 19h30, Red Bull Bragantino e Corinthians. 9h30 da noite, tem Santos e Mirassol. A partida entre São Paulo e Internacional será realizada somente no mês de fevereiro. Hoje tem início o Campeonato Paulista da Série A2. Finalzinho de jogo em Barueri, Oeste e 15 de Piracicaba estão jogando. Vamos ter às 3 da tarde Primavera e São Bento, além de Taubaté e Portuguesa Santista. Às 7 da noite Capivariano e Santo André, 7h30 Linense e Juventus, Votuporanguense e Ferroviária, além de Grêmio Prudente e São José, que jogam em Presidente Prudente. Fechando a rodada amanhã, na primeira da Série A2, às 3 da tarde em Rio Claro, tem Rio Claro e Ituano. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Legal, estamos de volta, vamos atender os nossos clientes aqui, afinal de contas, não é? É a razão do nosso trabalho aqui. Bom dia, CH, é um prazer tê-lo de volta. Muito obrigado. Honra maior é poder acompanhá-lo. A honra é minha de receber a sua audiência. Que a sua jornada em 2025 seja coroada de muito sucesso, como sempre foi até aqui. Muito obrigado. Teria o prazer de acompanhá-lo, Wagner. Muito obrigado, Wagner. Você é sempre muito gentil com todos nós aqui. A Ponte na Copinha não foi surpresa ser eliminado. O time é fraco. O jogo comando hoje é de qual time? Deixa eu olhar aqui a escala. O Pedrinho, hoje o primeiro jogo é da Ponte, né? Então o comando é da Ponte. Terminando da Ponte a gente passa para o Guarani. Tá bom? Tá respondida a sua pergunta, meu querido. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. Parará, não se identificou. Vamos ver se aqui na origem do nome dele eu consigo encontrar o nome. É o Wilson da Rocha. Muito obrigado, Wilson. Acho que a Ponte contratou melhor que o Guarani. Gildo Neto. Vamos ver hoje, né? Teoricamente sim, mas tem que ver dentro do campo. É o Batata de Rio Preto. Hoje o Batatinha e eu estaremos lá em Novo Horizonte. Abraço, boa viagem, vai com calma e se beber, por gentileza, não dirija, tá bom? Eu preciso apurar isso aqui que você tá mandando, tá bom? Beleza? Um abraço pra você. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Emerson, eu preciso apurar. Eu não tenho por hábito mandando notícia pra mim sem apurar, mandar pro ar. É uma questão pessoal, tá bom? Mas vou apurar e muito obrigado pelo carinho da audiência aí, tá? O Gleger disse que o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Messi. Concordo, o homem só foi 8 vezes campeão do mundo. Valdemar Catelli. É uma questão de opinião. Dos jogadores brasileiros depois do Pelé e do Zico, eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho como o mais diferente de todos. Mas é uma questão muito pessoal. Comparar com o Messi eu acho que é desproporcional, mas eu tenho que respeitar a opinião dele, não é? Eu não concordo, eu acho que o Messi é mais jogador que o Ronaldinho Gaúcho, mas, não é? Inclusive o Ronaldinho Gaúcho é ídolo do Messi. Quando ele começou no Barcelona, era a reserva do Ronaldinho e os primeiros passos efetivos do Messi no Barcelona foram também conduzidos pelo Ronaldinho Gaúcho. Agora, em termos de conquista, de status, de longevidade, de construção de carreira, o Ronaldinho Gaúcho parou de jogar em alto nível muito cedo. Enjoou, né? Acabou ficando farto dessa coisa do futebol que cobra muito. Cobra muito porque eles ganham muito. Então, é uma questão de opinião, Valdemar. Eu não acho que o Gleger está errado, não. É um ponto de vista, mas eu tenho um ponto de vista diferente, tá bom?
Bom dia, o profeta do apocalipse voltou. Suas previsões para a ponte 2025. Ronaldo, a partir de amanhã eu posso começar a ter uma ideia. Por enquanto é uma grande incógnita, tá bom? Feliz ano novo, CH. Tamo junto, mais um ano cheio de bênçãos para todos nós. Puta, se Deus quiser. Abimael Costa sempre mandando mensagens pra gente aqui também, tá bom? 11h41 em Campinas. É hora do Bugre na Band. Vamos acionar Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. É hoje, hein? Bugre estreia no Campeonato Paulista. A partida está marcada para 7h30 da noite contra o Botafogo no Brinco. Primeira rodada do Paulistão, primeira partida do Guarani diante do seu torcedor. E a presença do torcedor bugrino é fundamental. Vá ao estádio, apoie esse novo time do Guarani, quem sabe para ter uma temporada bem diferente com relação ao ano passado. Técnico Maurício Souza também fará sua primeira partida no comando técnico do Bugre e não vai poder contar com um dos jogadores mais experientes do elenco, hein? O zagueiro Alan Santos foi vetado pelo departamento médico, tá fora, e a zaga deverá ter o Rafael Rodrigues e o Márcio Silva. Essa deve ser a dupla de zagueiros do Guarani para o confronto de logo mais. Lembrando que o Guarani no ano passado escapou do rebaixamento no Campeonato Paulista apenas na última rodada, mas o Conselho de Administração, o CA, colocou como meta nesta temporada a classificação, no mínimo a classificação à segunda fase do Paulistão. É nisso que se fia o elenco bugrino para a temporada que está começando. Enquanto isso, na Copinha, o Guarani vai muito bem, obrigado, hein? Muito bem, jogou bem ontem no segundo tempo, principalmente, e venceu o Atlético Mineiro por 3-1. O jogo foi realizado lá em Franca. Com isso, o Guarani se classifica para as oitavas de final da Copinha. E já tem confronto definido na próxima fase. Amanhã, o Guarani vai até Araraquara jogar contra a Ferroviária, quem sabe para buscar uma vaga nas quartas de final. Guarani com uma boa atuação, seus jogadores estando muito bem, principalmente Cauê, Rafael e também o Vitor Albanês. Tem gostado demais o torcedor bugrino da participação do Guarani na Copa São Paulo. Amanhã, confronto contra a Ferroviária. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Bom, eu tenho algumas opiniões que eu quero colocar aqui, mas antes eu vou chamar o Gleger, que fez a partida do Guarani ontem, Guarani classificado para a próxima fase. Agora pega a Ferroviária, que joga em casa, um time muito bom, mas o Guarani tem se mostrado muito competente. Bom, o Gleger está chegando para comentar principalmente a Copinha e a estreia do Guarani, hoje com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Fala, Gleger. CH, que vitória maiúscula do Guarani ontem sobre o Atlético Mineiro. Realmente mostrando toda uma evolução dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fico muito feliz de ver os meninos brilhando aí. O time realmente joga um futebol convincente, futebol para frente, um futebol bonito de se ver. Toda a tristeza que o torcedor bugrino tinha no coração aí do ano passado, do rebaixamento, me parece que os meninos têm conquistado aí novamente a torcida bugrina, trazido o torcedor para o seu lado. É importante demais isso, né? Hoje temos a estreia do time principal, um jogo duro, difícil, contra o Botafogo. Expectativa clara de uma boa largada. A gente precisa ainda ver e entender o que pretende o Maurício Souza, mas acredito eu que teremos aí um panorama de como será esse Campeonato Paulista após o término da partida de hoje. Então vamos aguardar, como diria aquele, né, CH? Mais uma vez, parabéns aos meninos, parabéns ao técnico Jairo Blumer, né, e toda a sua comissão técnica pela vitória e pela classificação conquistada na noite de ontem, em Franca, CH. Tá bom, Gleger, você deixou para que eu comentasse aqui a estreia do Campeonato Paulista, né, do Guarani. Tá bom, tá certo, tá valendo. Bom, o Guarani enfrenta o Botafogo em casa e o que eu mais recebo aqui de ontem para hoje, e também nas minhas redes sociais, é o Carlos Henrique, porque todo mundo tá em dúvida, né, evidentemente. Você troca um elenco quase que completamente, né? São mais de 15 contratações, ao certo eu não sei, mas é um time novo, um técnico novo, é um trabalho diferente. Se vai ser melhor ou pior, eu tô muito desconfiado.
E estou desconfiado na parte negativa, né? Porque o Campeonato Paulista, ele é seguramente é o regional mais difícil de todo o país. E ele tem um peso muito grande. E por quê? Principalmente pela fórmula de disputa. São 12 partidas que, se você não vencer 4, você vai ficar dependendo dos outros, de combinação de resultados. Então aí que mora o grande perigo. E como é um campeonato muito curto em termos de alongamento de datas, é jogo em cima de jogo, você tomou 2 cacetadas seguidas, você já está com um problema. Isso para todos, né? Outra coisa que a gente não sabe, como os clubes grandes vão estar nesse Campeonato Paulista. Eles vão colocar um time sub-20 para jogar, eles vão jogar com força máxima, com força parcial, e isso também tem peso. Por exemplo, você conseguir vencer um time grande, porque provavelmente a primeira fase eles vão jogar, os times grandes, com times alternativos. Se eles colocarem em campo a força máxima, vai ser no final da primeira fase para o início da segunda fase, que é o mata-mata. Ou mata, né? Então tudo isso tem que ser pesado. E tudo isso está contido dentro da dificuldade do campeonato. Então se você não começa, né? Joga em casa, teoricamente com a obrigação de vencer. Com uma vitória, independente de jogar bem, a coisa complica. Então, o Campeonato Paulista é mais ou menos assim, é resultado. O desempenho é uma coisa secundária pela regra do campeonato, pela situação. E os times de Campinas não podem nem imaginar, nem ter a possibilidade de ir para a Série A2. Senão o que aconteceu com ambos, jogar a Série C, pode ficar pior. Acreditem, a situação pode ficar pior. Ela já não é boa. Então, é complicado. Vamos aguardar, né? Vou continuar atendendo os nossos ouvintes. A diferença ontem na Copinha é que o Botafogo tem treinador e a Ponte não. Sem contar o preparador de goleiros que tem que ser demitido. Paulo Jacumã. Bom dia. Piada Guarani, segunda fase do Paulistão. Segunda divisão, eu acredito. Moisés Silvestre. Temos que esperar, né? Já comprei para logo mais o antiácido, o calmante e o Dorflex para dor de cabeça. Pretendo não usá-los hoje às 18h30. Eu também desejo que você não utilize, não use. Boa tarde, senhor Carlos Henrique. Nossa, quanta formalidade. Boa tarde para o senhor também. É o Pico que está aqui. Bom 2025 para você e família. Muito obrigado. Palpite para o jogo de hoje. O Grão 2-0. Poxa, Pico, tomara, cara. Tô torcendo muito para os dois times vencerem, mas não vai ser fácil, não. Tá mandando aqui um provável time do Guarani. Vamos ver aqui. Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Alan Santos, Márcio Silva e Emerson Barbosa. Bom, o Alan Santos não vai jogar. Primeiro equívoco aqui, desculpe. Primeiro equívoco aqui na provável escalação. Leite, Natan Camargo, Sarará e Isaac. Aí, tudo bem. Matheus Regis e João Vitor, não sei. Matheus Regis, sim. Anderson Leite, sim. Natan Camargo e Sarará, sim. Isaac, sim, com certeza. Mas esse time aqui Bom, de repente pode ser desse time, eu não estou duvidando. E das informações que eu tenho, esse time está distante de ser o time que vai estrear hoje à noite. Só na hora do jogo a gente vai saber, porque as informações elas estão muito picotadas, está muito difícil de apurar nos dois times as informações nessa temporada. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca faz hoje o primeiro jogo, do Campeonato Paulista. 18h30, a bola rola no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Tem Novo Horizontino e Ponte Preta, começando aí a temporada 2025 do futebol profissional ponte pretano. E qual será o time que vai a campo escalado pelo técnico Alberto Valentim?
é uma verdadeira incógnita, um ponto de interrogação. O time sofreu muitas mudanças em comparação à equipe que terminou 2024. A maioria do time titular deverá ser formada aí por caras novas, né? Novos atletas, novos jogadores. Poucos são os remanescentes aí do ano passado, entre eles o volante Emerson Santos, o meia Elvis e o atacante Renato. Diogo Silva, goleiro, tá chegando, Simon, Rodrigo Souza, volante, são jogadores mais experientes, o próprio Victor Andrade, né, no ataque, também tem Danley, Jean Dias, ou seja, caras novas da equipe da Ponte Preta, que a gente vai acompanhar a partir de hoje como vai ser o rendimento desse time na disputa do Campeonato Paulista. Boa sorte a Ponte Preta na sua estreia. Já na Copinha, a Ponte não foi bem, né, CH? Ontem acabou perdendo o gol no finalzinho de falta marcada pelo time do Botafogo, numa falha do goleiro Ângelo. Com isso, a Ponte Preta está fora, está eliminada da Copinha. Foi derrotada pelo time carioca e deu adeus à competição na terceira fase da competição. O foco agora é o time profissional, é a disputa do Campeonato Paulista. Estreia daqui a pouco, 6h30 da tarde, contra o Novo Horizontino fora de casa, CH. Bom, vamos lá. É o seguinte, deixa eu mandar um abraço lá pro Murilo Bronzeri, que tá ligado lá no Texas, em Katy, no estado do Texas, Estados Unidos, está mandando um abraço para todos nós aqui da equipe. É o seguinte, tá dizendo ouvinte aqui, ano passado o time da Ponte na Copa foi um fiasco, o treinador era fiasco, era Edson Boaro, esse ano a mesma coisa. É ou não é uma diretoria que ama o fracasso? Olha, eu não gostei do trabalho da Ponte ontem, não. Eu acompanhei a partida, acho que o treinador não soltou o time muito reativo. E o jogo, em alguns momentos, mostrou que se a Ponte tivesse um pouquinho mais de coragem, apesar da limitação do time, eu também concordo, poderia ter passado de fase. Agora, se o trabalho do Edson Boaro é bom ou não, eu conheço pouco do trabalho dele. Mas o pouco que eu conheço não agrada. É isso que eu penso, tá bom? E sobre a estreia em Novo Horizonte, eu nem preciso, apesar de toda a movimentação da Ponte, eu acho que a Ponte contratou jogadores muito interessantes, a tendência é perder o jogo. Porque o Novo Horizontino tem um conjunto, tem uma estrutura, tem uma organização à frente da Ponte e qualidade técnica. Agora, a Ponte trouxe vários jogadores interessantes. Se der liga e as coisas já na primeira rodada acontecerem, a Ponte tem chance. Não é um jogo que o Novo Horizontino, na minha modesta opinião, é super favorito. Não é isso. Mas, por enquanto, é muita incerteza. A gente não sabe como é que vai ser, efetivamente, o comportamento desse time. Se ele vai ser um comportamento... A gente conversou com o Valentim ontem e eu perguntei sobre o DNA, por exemplo, do time. Ele logo acabou falando algo que me agrada muito. Olha, aqui na Ponte, o futebol hoje exige isso, né? Você tem que ser muito intenso, o jogador não pode se entregar, tem que ter muita disposição física e a parte técnica é evidente. Então eu perguntei do DNA e eu acho que a Ponte tem que colocar e tomara que consiga colocar em prática esse DNA de muita luta, enquanto as coisas técnicas estão se ajustando. Em Campinas, não esqueça, hein? Hoje tem transmissão dos 2 jogos do Campeonato Paulista, da estreia do Campeonato Paulista. Antes eu não posso me esquecer de Gleger Zorzinho. Fala, Gleger. SH, infelizmente a Ponte foi castigada ali nos acréscimos ontem, né, numa falha do goleiro Ângelo. Eu fico muito chateado com isso, né? Porque o goleiro que poderia virar aí o herói da Macaca, a partida se caminhava para os pênaltis, né? E aí o Ângelo poderia brilhar e classificar o time. Aí vem uma falta lá, um lance... Eu, analisando depois a jogada, analisando a cobrança de falta, a gente percebe que ele abriu demais o seu canto, né? E ali o cobrador de faltas lá do Botafogo, inteligentemente soltou um canudo ali. Mesmo assim, ele chega na bola, mas não consegue fazer o corte. Uma infelicidade do goleiro, a Ponte está eliminada da Copa São Paulo e agora é todas as atenções voltadas aí para a estreia da Macaca contra o Novo Horizontino, jogo duríssimo, hein? A entrevista que o Alberto deu ontem, percebi nas palavras, né? O jeito da fala do Alberto, muita confiança,
né? Autoestima lá em cima, e é muito importante isso. Expectativa de que a Ponte possa iniciar bem a competição. E só teremos um panorama da parte tática, de escalação, realmente depois que a bola rolar, ou até mesmo uma hora antes, quando sai a escalação do que pretende Alberto Valentim. Vamos aguardar, né, CH? Como diria aquele. Vamos, Gleger, vamos aguardar o que vai acontecer e a torcida é sempre pela vitória. Não vai ser fácil. Todos nós sabemos, o Carlos Matosinho está sugerindo o Carlos Ganso para treinador de goleiros da base. 11h56 agora. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani. O Bugre venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e garantiu vaga nas oitavas de final. Agora, o time campineiro vai encarar a Ferroviária, jogo que ocorrerá nesta próxima quinta-feira, às 18h30. O Guarani, na partida de ontem, contou com Thiago Lenza no gol, foi o goleiro titular da meta bugrina, com Cauê Rafael na lateral direita. O Bugre, ainda na partida de ontem, teve em sua formação Felipe Zamboni e o Beluco, além do Nogueira, João Marcelo, Léo Porfírio, Vitor Albanês, Vinícius Yuji, Mineiro e Vitinho. Os gols do jogo: o time do Guarani abriu o placar com Nogueira, 11 minutos do primeiro tempo. O Atlético Mineiro chegou a empatar, mas no segundo tempo, Cauê Rafael fez o segundo gol do Guarani de cabeça e no finalzinho, o Lucas Martins, que entrou na etapa final, acabou definindo a vitória do Guarani em jogo realizado no estádio Lancha Filho, na cidade de Franca. Guarani, portanto, 3-1 para cima do Atlético Mineiro, classificação do Bugre às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Lembrando que hoje tem o início do Paulistão 2025. Não perca, aqui na Bandeirantes, uma super cobertura para você, como você já está acostumado a acompanhar. Então, um ótimo dia para vocês e à noite estaremos juntos, se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do